Olá, boa tarde. A gente começa agora mais uma edição do programa Fato do Dia, aqui na Gazeta do Povo, programa que desde o começo das eleições tem acompanhado diariamente todos os movimentos das eleições aqui no Paraná. Hoje a gente começa o programa com a participação de um convidado. Quem está aqui no estúdio é o deputado federal Fernando Francischini, foi candidato a deputado estadual, o deputado estadual mais votado da história do Paraná, com 427.749 votos. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde, Euclides. Nossos assinantes da Gazeta do Povo e quem acompanha na Gazeta do Povo Online, é um prazer estar com vocês para a gente debater agora sobre o segundo turno, sobre as eleições aqui com vocês, já que a gente tem o maior respeito por um canal tão democrático e que traz as eleições um momento importante para a democracia e para a cidadania do nosso país. Vamos conversar com o deputado Francischini sobre o segundo turno no cenário nacional, vamos conversar também sobre a Assembleia Legislativa, ele agora que tem a maior bancada aqui, e quem está aqui para conversar também, para me ajudar nessa entrevista, é o Euclides Lucas Garcia, repórter da Editoria de Política Local. Boa tarde, Euclides. Boa tarde, João. Bom, deputado, acho que para a gente começar um pouco com o cenário nacional, a gente viu um crescimento muito grande do Jair Bolsonaro no fim desse primeiro turno. O senhor é o principal articulador do Bolsonaro aqui no estado do Paraná, um dos principais articuladores nacionais. De dentro da campanha, qual avaliação vocês fazem desse primeiro turno? Veja, demonstrou que as pesquisas não traziam os números reais, né? Dizer que ele cresceu nos últimos 2, 3 dias, para mim ele já estava grande desde o meio da eleição e, infelizmente, eu vim falando, e o próprio Bolsonaro, que os institutos de pesquisa continuam manipulando informações. Essa diferença já era maior, claro, se acelerou na reta final, mas eles adaptam os resultados conforme se aproxima o pleito eleitoral. Aquela margem de erro, 3,5 para cima, 3,5 para baixo, é muita coisa. Pode dar até 7% de diferença. Veja o caso do Senado, Roberto Requião liderou em todos os cenários. Daí só na boca de urna eles botaram que eles estavam próximos, ele perdeu para os dois candidatos ao Senado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, com Suplicy, aconteceu em vários estados. Então, o que a gente traz de positivo é que o povo quer mudança. E que as pesquisas que já influenciaram muito pelo voto útil os eleitores, não estão mais fazendo tanta diferença, como a própria televisão. O online, como a Gazeta do Povo identificou essa tendência e investiu alguns anos, é a novidade. As pessoas assistem pelo telefone celular agora, é pelo seu computador, no carro, no ônibus, no trabalho, as informações eles se informam no meio online. Então o Bolsonaro, quando não fez acordos com partidos para dar ministérios e ficou só com 8 segundos de televisão, ele deu uma sinalização forte de que era um candidato a presidente da República com um alinhamento diferente do que a gente viu nos últimos anos. Eu acho que esse é o resultado do primeiro turno. Nós queríamos ter vencido no primeiro turno, e eu comentava com vocês antes aqui, é polêmica as coisas que eu falo, mas eu falo com aquela sensação do que vem das ruas. Foram poucas as urnas que deram problemas? Pode ser, tecnicamente falando, mas na visão do público, do eleitor do Bolsonaro, foi uma coisa gigantesca, porque causava uma revolta e nas redes sociais se proliferaram mensagens, vídeos, fotos de urnas eletrônicas que você votava no Bolsonaro, não aparecia a foto, anulava o voto só de presidente. Agora, desculpa, vocês vão insistir nessa tese, deputado? Porque a gente pegando os dados do TSE, não se notou nenhuma diferença significante em relação aos últimos anos, poucas urnas dando problema, como tem sido nos últimos anos. E, bom, pensando assim nessa tese, vocês ganharam o primeiro turno na eleição, o senhor foi o deputado mais votado disparado, deputado estadual aqui no Paraná. Vocês vão insistir nessa tese de que havia alguma fraude nas urnas? De que havia problemas nas urnas. Eu sempre falei, eu não estou acusando fraude, crime ainda, mas por que não tem uma reclamação do PT de problema nas urnas? Era só com o número 17 que tinham problemas. Eu não achei uma, você achou alguma, Euclides? Eu achei só do 17. Se vocês acharem, eu volto aqui e me retrato. Mas e por que só quando se votava do 17 não aparecia a foto do Bolsonaro? Eu vi um vídeo, que eu não sei se é fake, aqui tem que fazer essa anotação, que eu digitava um, já aparecia um outro candidato. Então eu pedi até para apurar isso. Quer dizer, mesmo sendo mais votado, mesmo o Bolsonaro tendo ganho o primeiro turno, nós não podemos bobear com essas urnas no segundo turno. Nós estamos agora estimulando o nosso pessoal, a gente chama de fiscais do Bolsonaro, que é a própria população,
que agora, quando identificar um problema numa urna, não saia dela. Não deixe vir a fila inteira votar e que os votos serem nulos para o Bolsonaro, para depois só a gente identificar. Muita gente falou, olha, a fila inteira saiu dizendo que não conseguiu votar. Aí uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais firme falou, eu não saio daqui enquanto não chegar a Polícia Federal, vier o juiz eleitoral, dessas urnas eram tiradas. Mas o senhor falou que ainda não foi identificada a fraude, mas supondo que haja fraude de fato, a mando de quem o senhor atribuiria isso? Veja, é isso que nós temos que saber. Agora, aceitar que numa democracia do Brasil, a gente não tem uma empresa brasileira para fazer as urnas eletrônicas, tem que vir uma empresa da Venezuela para tocar as urnas eletrônicas, aí já começa o absurdo. Eleição, eu digo, é caso de segurança nacional. É a democracia, é a cidadania do país. Como é que nós vamos pegar uma empresa da Venezuela, a Smartmatic, e era a mesma que ia fazer as impressoras. O voto impresso, quem tinha ganho a primeira licitação, aparecido em primeiro lugar, era a mesma empresa, ou seja, e depois quando o STF julgou, não entendeu nada do voto impresso. Vocês que se informaram, viram, ninguém ia sair com o papel do voto impresso na mão, era uma impressora com vidro, que a pessoa olhava dentro do vidro, conferia se a impressão era o voto dela, ela dava ok, recortava e depositava numa urna física, ou seja, a gente ia poder pegar o extrato, e se tivesse dúvida, conferir com o que estava lá, isolado numa urna de pano, né, separada, ali, como aquelas urnas das operações da Polícia Federal, que iam para o TRE. Era só de um pedaço e mesmo assim cortaram tudo. Veja, eu olho para os Estados Unidos, o país da tecnologia, do Vale do Silício, por que lá o voto não é eletrônico? Por que só 3, 4 países do mundo? Então, eu respeito muito a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, sei que lá as pessoas, mas dizer que não há tecnologia para vir algo de fora e interferir, a gente não tem como, com a tecnologia que a gente assiste hoje cada vez mais avançada, saber se tem um algoritmo que em algumas urnas, alguns votos para o Bolsonaro vão ficar nulos. Então, foi pequeno o índice, se eu não me engano foi perto de 2% das urnas que deram problemas, mas sabe que 2% de votos do Bolsonaro, se ele fez 48, não dava um primeiro turno? Essa pergunta também fica no ar, né? Não tem nem como a gente responder nem sim nem não. Deputado, passando para a questão do segundo turno, o senhor mesmo mencionou que o Bolsonaro, neste primeiro turno, priorizou as redes sociais, já que ele tinha apenas 8 segundos. Agora, no segundo turno, se iguala a situação. O Bolsonaro está num partido bastante pequeno, né? Ele está preparado para fazer a campanha, principalmente de televisão e rádio, de igual para igual com o PT, que tem uma estrutura financeira bem maior? Como é que o partido está se preparando para isso? Veja, novamente vai ser um embate desigual, né? Um partido bilionário de verbas, né? Quentes e frias, vamos chamar assim, já que eu falo mesmo, vocês já me conhecem, e o nosso partido que é um nanico. É um partido que, em números de fundo partidário e tempo de televisão, ele é proporcional a um deputado federal, não aos 8 que tem hoje. Porque contou, para fins de formar o fundo, só um deputado federal. O PT com 60 e poucos, eu não lembro o número exato. Ou seja, milhares de vezes maior o acesso ao fundo, a experiência de uso da televisão, já que eles tiveram campanhas, os marqueteiros estão aí, a maioria deles presos do PT, né, porque foram pagos com Caixa 2, mas eram campanhas vitoriosas, sob o espectro de campanhas acertadas de marketing. Bolsonaro não tem marketing, agora que está começando a caminhar de algumas pessoas envolvidas com marketing, com televisão, mas não para mudar a essência, e sim para poder mostrar os pontos que são polêmicos, se são verdades ou não, né? No primeiro turno ele vinha participando dos debates, até quando ele foi esfaqueado, aí depois passou um tempo no hospital, e no último debate, por orientação médica, não participou. No segundo turno, já existe alguma perspectiva dele participar ou não? Como está a saúde, nesse caso, permitiria que ele participasse? Como está essa situação? Veja, hoje eu tive um primeiro indicativo da coordenação nacional do PSL, que ele quer participar de todos os debates. Pediu, e que ele vai receber a visita do corpo médico do Hospital Albert Einstein para ver se já dá a liberação para ele participar. Eu acho que se ele está melhor, se ele tem condição física de ir, eu que estive com ele vi que ele está todo costurado ainda, e cada vez que ele grava uma live ele vai perdendo fôlego, um pós-cirúrgico ainda está com bolsa de colostomia, quer dizer, há toda uma dificuldade.
mas acho que chegou agora, que é mano a mano, vamos chamar assim, é uma final, como se fosse um contra um, ele precisa agora estar frente a frente para fazer as diferenças. De um lado, é alguém para mudar o Brasil, e de outro é praticamente a continuidade, né? Governo Lula, Dilma e Michel Temer, que era vice, do mesmo jeito de Dilma, a continuidade é iminente de um governo, né? E se ele não estiver presente, eu acho que o eleitor vai sentir falta. Então, a minha opinião é que ele participe dos debates agora no segundo turno. E o senhor citou citou o Temer, a questão do vice. O general Mourão tem tido algumas falas bastante polêmicas. Ontem mesmo, no Jornal Nacional, o Bolsonaro desautorizou algumas expressões que ele usou em entrevistas recentes. Como é que o senhor tem visto o papel do vice? Ele tem mais atrapalhado do que ajudado? Como é que o senhor analisa essa situação? Não, ele é um cara sensacional, é um militar da elite intelectual do Exército, professor das escolas todas do Exército, é alguém que a gente tem um respeito enorme, é um conservador assim, em defesa da família. E é claro, não tem experiência política, é justamente nisso que a população está votando. Às vezes ele fala algumas coisas que no ambiente acadêmico todo mundo ia compreender, no ambiente acadêmico, uma análise de cenário, de conjuntura. Claro que ele, por não ter experiência política, de debates, das pegadinhas muitas vezes que colocam em perguntas para ele, acaba por falta de experiência política caindo. Mas para o bem do Brasil, ele é o melhor vice disparado, tanto intelectualmente como de postura ética e moral. Mas ele citou especificamente a questão, por exemplo, em caso de anarquia, o governo pode dar um autogolpe. Como é que o senhor viu esse tipo de declaração? Eu acho que justamente alguém intelectual que usa as palavras, né? Eu acho que no momento de anarquia não é um autogolpe. O Brasil tem que ter ordem, nós precisamos ter de novo o respeito à lei. O governo tem que intervir e acabar qualquer caso de anarquia. Não existe possibilidade de um governo ser fraco e não tomar as providências quando há caso de ruptura de Estado democrático, etc., para qualquer dos lados, não é só direita ou esquerda. Para a sua eleição tem que governar para todos, não só para um espectro alinhado à direita ou à esquerda. Claro que um governo Bolsonaro, tudo que ele pregou, e vocês sabem como é que ele faz exatamente o que ele fala, não tem a mínima preocupação com a repercussão do que ele defende, vai ter um alinhamento com certeza mais à direita do país. Só uma questão aqui, para receber aqui dos nossos editores, que são 23 países atualmente que usam a urna eletrônica, e entre eles o Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, a França, e no Brasil ela começou a ser usada em 96. A gente começou nacionalizando bastante o debate, mas agora o senhor foi eleito aqui deputado estadual, depois de uma trajetória na Câmara Federal. O senhor foi eleito deputado estadual com mais votos da história do Paraná, foram 427 mil votos. Por que o senhor sai de Brasília e vem para o Paraná justamente nesse momento em que o senhor está tão próximo da campanha do Jair Bolsonaro, que era um político que nunca esteve tão em alta na carreira dele? Qual que foi esse movimento que o senhor fez para voltar para cá? Veja, primeiro eu era candidato ao Senado, né? Desde o início estive aqui nas entrevistas do Senado. Era uma eleição muito difícil no começo, a gente não tinha as variantes que aconteceram com a prisão de Beto Richa, como o Bolsonaro levando uma facada e quase morto nas ruas. E dessa eleição dura e difícil do Senado, tinha chance de eleição e de não se eleger. E naquele momento, vocês acompanharam, eu viajava o Brasil todo com o Bolsonaro, então praticamente minha campanha do Senado era feita em 2, 3 dias com o Paraná e 2, 3 dias viajando. Chegou num ponto que eu tive que sentar com o Bolsonaro e perguntar qual é o meu papel nisso tudo. E nós chegamos à conclusão que a candidatura do Senado era um projeto pessoal meu, mas a candidatura do Bolsonaro era um projeto de pátria, de nação, de mudança do país, de alguém que é amigo dele desde que chegou no Congresso Nacional. Antes dele ser candidato, já era quem sentava do lado dele, participava das comissões, das mesas com ele. E eu abri mão do meu projeto pessoal, virei candidato a estadual, já que eu já tinha o Felipe Francischini candidato a federal e uma chapa inteira convidada, tanto que elegemos 3 da chapa que eu convidei. Ainda temos 2 suplentes ainda nessa chapa, mas eu não podia voltar a federal naquele momento. Então, todos os candidatos a estadual viram com muita alegria quando eu, para poder viajar com o Bolsonaro, o país, virei candidato a estadual, era um puxador de votos, alguém que ia fazer uma grande votação, e a nossa chapa era uma chapa que eu tinha muita confiança. Eram delegados, coronéis, pessoal do Exército, gente com uma postura muito forte, ideológica, com alinhamento com o Bolsonaro. Nós convidamos um por um, eu tenho a certeza que vão ser bons parlamentares, independente da quantidade de votos.
Então eu acabei com uma grande votação, nem nós esperávamos, né? Foi o recorde da história do Paraná, 427 mil votos, 127 mil votos a mais do que o Ratinho Júnior, que para mim é uma referência, porque é uma figura simbólica na quantidade de votos, né? Pelo tamanho dele, né? Então para nós é um orgulho, mas uma responsabilidade enorme agora, né? Você corresponder à expectativa de quase 500 mil de pessoas que te escolhem no meio de centenas de candidatos a deputado estadual, né? Inclusive fazendo votação maior que muitos candidatos de majoritária. Então essa proximidade, quando eu decidi vou a estadual, o Bolsonaro fez uma gravação que foi para a televisão, pedindo votos para mim, a deputado estadual, reconhecendo que eu abri mão desse projeto pessoal para um projeto para ajudá-lo, depois veio a facada e mudou tudo, mas o que ele dizia é o que eu acho que vai ser a minha missão com ele. Eu quero ficar no Paraná, já pedi para ele, quero ficar aqui. Eu quero corresponder a esses votos e talvez eu estando presente aqui no Estado, com problema de segurança, de saúde, do dia a dia, de alinhamento até com o pensamento dele em outras funções que eu posso exercer, eu posso ser mais útil. Mas o que ele gravou, a frase que me marca é: Francisquini vai ser o elo de ligação dos paranaenses com o meu governo em Brasília. Então acho que essa posição é uma posição importante para o nosso Estado. Mas, para quem vê de fora, não parece um retrocesso na carreira? O senhor foi deputado federal 2 vezes, é uma das pessoas mais próximas ao Bolsonaro, tem grandes chances de virar presidente. Não seria um caminho natural estar em Brasília daqui para frente? Eu acho que o caminho que o Ratinho Júnior fez, que parecia um retrocesso, fez ele virar governador no primeiro turno. Então, muitas vezes, o que pode parecer politicamente um retrocesso, na visão da população que quer resultado, pode parecer um avanço. Então, talvez para mim que fiz um embate com o PT, fui autor do impeachment, votei para investigar o Michel Temer 2 vezes, defendi publicamente a prisão de vários políticos que tinham vínculos de amizade comigo e quando cometeram um erro, eu, claro, não fui quem colocou eles naquela situação, mas eu não tenho como entrar junto numa situação que eu não faço parte. Então a minha visão é a população quer resultado. Eles me cobravam muito uma postura mais firme na relação da segurança pública. E só sendo deputado estadual, estando no dia a dia, que eu consigo fazer cobranças mais fortes da Assembleia, participar do dia a dia da vida da polícia, da segurança pública das famílias do nosso Estado. Lá em Brasília o embate é mais político. Aqui o embate na Assembleia é menos leis, porque não tem tanta competência legislativa, né? Competência legislativa é federal, a maioria na parte criminal, né? Grande maioria esmagadora. Mas aqui tem uma influência esmagadora no dia a dia das pessoas, né? A influência da Assembleia, se há vozes fortes lá dentro para usar a tribuna, fazer cobranças, né? De coisas que não estão corretas e apoiar as corretas, podem fazer a diferença muito mais. Então, talvez um passinho para trás, na visão política, pode ser 2 ou 3 para frente. É só olhar o caso Ratinho Júnior, né? O senhor se consagrou nesse domingo, provavelmente como o maior vitorioso das eleições aqui no Estado, né? O senhor foi o mais votado, seu filho foi o segundo mais votado a federal, a bancada do PSL agora é a maior bancada da Assembleia. Isso coincide com um momento de queda do richismo e do requianismo. Quer dizer, as duas grandes forças políticas que articularam o embate político no Estado nos últimos anos estão em declínio e o senhor aparece numa ascensão muito forte. O senhor se vê com capacidade de organizar um polo político no Estado? Quer dizer, agora com essa força que o senhor sai das urnas domingo, quais são os seus projetos como político aqui no Estado? Veja, o primeiro, sem dúvida, é a eleição do Jair Bolsonaro presidente. Não é um projeto só de amigo, mas é um projeto de pátria, de nação, daquilo que eu acredito. Nós podemos ter diferenças ideológicas, mas eu acredito que o Bolsonaro é a luz no fim do túnel para tudo que a gente viu de corrupção, de desvios de conduta. Eu acredito numa voz forte em defesa da família, liberal na economia, que a gente possa voltar a crescer e gerar empregos. E eu acho que aqui no Estado eu vou fazer o mesmo enfrentamento que ele fez no nível federal. Uma colocação firme em defesa da família, uma colocação firme na liberação econômica. Hoje nós temos um alinhamento do próprio Bolsonaro com o Ratinho Júnior. Então talvez surja um grupo novo, né? Um grupo novo que possa ocupar esses espaços, já que essa foi uma eleição de mudança histórica no Paraná, né? Você bem colocou em relação a Richa, Requião, próprio Álvaro Dias, que é o meu amigo, uma pessoa que a gente considera demais, mas a tendência natural, surgem novos grupos e com certeza. Nós elegemos 8 deputados estaduais com a minha votação e a chapa,
elegemos 3 deputados federais, quer dizer, também é uma das maiores bancadas federais, é a do PSL, e chegou o momento de ter uma posição ideológica. Muitas vezes os partidos aqui no estado do Paraná, diferente de Brasília, são mais representantes dos municípios, os deputados. E não há uma posição mais firme no contexto ideológico em relação a projetos de governo, o alinhamento econômico. E eu acho que essa bancada nova que surge com a minha eleição vai ser uma bancada ideológica na Assembleia. E, deputado, o senhor era o secretário de Segurança Pública no episódio do 29 de abril, já disse outras vezes que não se arrepende, estava cumprindo a obrigação técnica daquele dia, e muita gente apostava que quem estava ligado àquele episódio poderia naufragar nas urnas neste ano, e não foi o que aconteceu. O senhor que comandou aquela ocasião é o deputado estadual mais votado da história do Paraná. O senhor sente isso como uma resposta aos críticos daquele momento? Como é que o senhor vê esse resultado agora? Não, de jeito nenhum. Eu vejo, primeiro, com um agradecimento às pessoas que votaram, de saber que eu estava lá simplesmente como um técnico, um secretário de segurança, que cumpriu uma ordem do Tribunal de Justiça, do próprio governador, do ex-governador Beto Richa, que tentou evitar que as coisas fossem piores, como nunca um outro secretário de segurança fez. Desci, não fiquei dentro do ar-condicionado escondido, omisso no momento de um confronto, tentei separar, evitar o pior, e infelizmente no cumprimento do dever aconteceram pessoas feridas na polícia e também em professores, mas quem começou não foram professores nem policiais, infelizmente um pequeno grupo, vocês mesmos já relataram isso, hoje está arquivado em todas as instâncias da justiça, um pequeno grupo que veio, sindicalistas de outros estados, movimentos sem terra de invasões, vieram justamente para ter massa de manobra. E quem estava em cima do caminhão insuflando tudo isso era o Requião, que perdeu a eleição, e a Gleisi, que teve que deixar de ser senadora para ser candidata a deputada federal. Acho que esses votos, e a gente quer agora, na Assembleia, fazer a reaproximação com a educação, mostrando que não é porque você cumpriu sua função técnica que você é inimigo de alguém, já que eu elegi vários professores nessa eleição e na passada também de vereadores, mostrar que ser firme em alguns aspectos da vida em sociedade também pode refletir na educação. Hoje a educação está extremamente atacada por todos os lados. O professor é desrespeitado em sala de aula, o professor apanha na cara, carro riscado no estacionamento quando dá nota baixa. Quando o aluno perdeu o respeito com o próprio pai e a mãe em casa, com a família sendo fragmentada ideologicamente nos últimos anos, com kit gay, com ideologia de gênero, com mudanças na sociedade tentando dividi-la, o próprio professor também começou, porque ele é a extensão da nossa família lá dentro. Então, acho que a recuperação do respeito ao professor vai ser a maior resposta de um projeto que possa ser feito de país e de Estado. Conforme for se mudando no Ministério da Educação as posturas e voltar a ensinar matérias em sala de aula, nós temos aqui uma missão muito grande, que é passar uma vassoura nesse episódio, mostrando para os professores que nós temos que fazer como tem que ser na polícia, em qualquer segmento da sociedade. Menos política e mais resultado técnico, que é o que os alunos, que é o que os pais e que muitos professores querem, né? Os sindicatos perderam uma força enorme nos últimos anos justamente por não representar mais ninguém. Com essa maior bancada na Assembleia, vocês naturalmente vão ter uma força para propor pautas, para, enfim, debater as ideias que vocês têm no partido muito maior do que se não tivesse uma bancada desse tamanho. Existe um pacote mínimo de ideias ali? Existe já algumas ideias consensuais da bancada que devem ser apresentadas a partir do ano que vem? Alguns projetos que já estão sendo pensados? Qual o plano a partir de agora na Assembleia? Veja, ontem nós tivemos a primeira reunião dos deputados estaduais e federais eleitos aqui em Curitiba. Nós vamos ter mais uma semana que vem, talvez uma no Rio de Janeiro. Estamos esperando agora o chamado do partido para reunir todos do Brasil inteiro lá com o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Estamos esperando só a confirmação desse evento. Mas essa é uma bancada que está focada agora no segundo turno da eleição. Todos eles são ligados a Jair Bolsonaro, têm um vínculo de imagem e de projetos iguais. E nós queremos, de acordo com o que aconteça no governo federal, com o alinhamento do Ratinho Júnior com a eleição de Jair Bolsonaro, a gente apoiar os projetos que sejam bons para o Estado e também discutir aqueles que a gente não vai querer votar, que a gente não concorde. Acho que não é uma bancada com alinhamento cego que vai seguir tudo. Agora, os projetos que vão vir dessa bancada são projetos ideológicos, diferentes
de formações anteriores da Assembleia Legislativa, quando os projetos eram mais, vamos dizer, municípios, dia a dia, consumidor, etc., com certeza vão vir projetos em defesa da família, vão vir projetos que visem diminuir o tamanho do Estado, vão vir projetos que visam aumentar a capacidade de investimento. Eu acho que a mesma linha que Bolsonaro seguir no país, a sua bancada segue o líder. E o líder vai dar o tom do que nós vamos fazer aqui no Estado. O senhor tem algum objetivo de ser presidente da Assembleia, já que tipo, o pai da bancada, digamos assim, mais votada da casa? Veja, eu acho que todo mundo tem as suas pretensões. Nesse momento eu estou muito focado no segundo turno, então não deu nem tempo ainda de pensar em Assembleia, de presidência, etc. Eu só votaria num presidente da Assembleia que fosse alguém que defendesse publicamente a autonomia do parlamento e o extremo rigor nos comportamentos a partir de agora, depois de tudo que eu aprendi lá em Brasília. Chegou a hora da retomada, da importância do deputado estadual na sociedade. Ele tem que voltar a ser reconhecido na rua e não criticado nas ruas. E só quando o parlamento tiver independência e poder votar projetos bons a apoiar, independente de ser oposição ao governo, tentar mudar projetos, claro, em parceria com o próprio governo, se há viabilidade financeira ou não há para determinadas mudanças, nós vamos ter um parlamento altivo. Não há como ter independência entre poderes, e o legislativo não pode ser o reboque do executivo, se a gente tem um parlamento submisso de joelhos. Nós temos que ter um parlamento em pró do nosso estado do Paraná. Então eu votaria num presidente da Assembleia que tivesse esse discurso de autonomia da Assembleia e da recuperação da credibilidade dos deputados perante a população. Um projeto como esse, de buscar novamente a aproximação, mostrando que o deputado pode ser alguém que atende aos anseios da população, que responde aquelas demandas tanto positivas como negativas, pode ajudar a recuperar. E um presidente tem uma enorme importância nisso, né? Ele que pauta os projetos e que não pauta aquilo que ele não concorda, que vai trazer repercussão negativa para a própria Assembleia. Agora, você, na campanha do Ratinho Júnior, vocês declararam, o Ratinho teve o apoio do Jair Bolsonaro, quer dizer, vocês caminharam juntos durante essa campanha, a gente deve esperar da bancada do PSL uma posição de situação, quer dizer, uma bancada de apoio do governo na Assembleia? Veja, no primeiro momento de alinhamento. Bolsonaro declarou apoio ao Ratinho, nós tínhamos o candidato Gebuk, que é nosso amigo, alguém que foi nós mesmos que convidamos. Num primeiro momento a ideia era ter o Gebuk para ajudar a guardar o tempo de televisão, para ajudar o Bolsonaro. Num segundo momento o próprio Jair pediu que retirássemos a candidatura dele, gravou inclusive para o Ratinho Júnior, o Gebuk quis continuar, então daí partiu uma demanda jurídica dele, não do partido estadual, com a executiva nacional, e nós trabalhamos com o Ratinho Júnior, a pedido do próprio Bolsonaro. O primeiro governador eleito no primeiro turno a declarar apoio ao Bolsonaro foi o próprio Ratinho Júnior, vocês acompanharam no dia do própria apuração, então nós vamos ter um alinhamento, e é claro, não é uma bancada cega, eu ainda tenho que conversar com todos os deputados, ouvir os anseios ideológicos de cada um, de posicionamento, mas pelo nosso líder maior, que é o Bolsonaro, a tendência é de alinhamento. E, deputado, aqui para o pessoal que está em casa ter conhecimento, foram eleitos 4 delegados, 2 soldados, 1 subtenente, 1 coronel. Isso se repete um pouco no Congresso Nacional também, vários membros das Forças Armadas, 60. Das polícias, enfim. Esse é um entendimento da categoria de que na corporação não é mais possível mudar alguma coisa, é preciso entrar dentro do sistema, num jogo político para poder mudar? É esse o entendimento de vocês? Veja, eu fui um dos primeiros, né, há 8 anos atrás, a furar esse cerco com a eleição de um delegado da Polícia Federal. E eu via naquela época, e os delegados, coronéis, o pessoal do Exército que tem entrado, que nós vamos até um ponto quando a lei não deixa ir mais longe. E ocupando os locais na política, a gente está ocupando o lugar de alguém que a gente não concordava, está ocupando o lugar que a gente pode ajudar a mudar as leis, por exemplo, a audiência de custódia. Na visão da maioria dos policiais, é o momento que o bandido sai primeiro do que o policial, e é o momento que o bandido pode justamente fazer um palanque contra a própria polícia que o acabou de prender. É claro que ele não vai ter nenhum elogio para fazer para a polícia que acabou de prendê-lo. Então é um momento que a gente, é uma audiência totalmente inócua que visa mais prejudicar o trabalho policial. Muitos policiais militares tiveram esse discurso pesado, né? Eu vou entrar, principalmente os que se elegeram deputados federais,
Por exemplo, um deles é o Sargento Faur, que foi o deputado federal mais votado, é meu amigo também. Estivemos juntos nessa eleição pró-Bolsonaro e, com certeza, essa é uma pauta dele. Como sargento da Polícia Militar, ele tinha como mudar uma audiência de custódia? Não. Mas ele, como deputado federal, vai ter uma caneta, junto com meu filho, Felipe Francischini, com outros deputados que são ou são do segmento policial ou cresceram como o Felipe dentro de uma casa de policiais, que sabe que isso precisa ser mudado. Esse é só um exemplo da quantidade de projetos que esses policiais, militares e pessoal do Exército vê de erros na segurança pública e entenderam que só estando dentro dela que eles vão conseguir mudar algumas coisas. O senhor citou, ao justificado por que sair candidato a deputado estadual, citou o movimento do Ratinho Júnior, que fez a mesma coisa e agora foi eleito no primeiro turno ao governo do Estado. O senhor faz isso pensando em alguma pretensão política? Qual é a tua pretensão política daqui para frente? O senhor pensa na Prefeitura de Curitiba? Você já tentou viabilizar sua candidatura uma vez? Ou pensa também, eventualmente, sair candidato ao governo do Estado? Quer dizer, qual a tua meta política aqui no Estado do Paraná? João, eu acho que a primeira meta, a gente mal saiu de uma eleição, a gente ainda está num segundo turno que vai ser um embate tremendo. Nós vamos sair no corpo a corpo, como eu fiz no primeiro turno. Eu fazia a pé as carreatas. Enquanto muitos faziam de carro, eu fui a pé. Carreatas no estado inteiro. Andei o comércio, ruas. Muitos diziam, não via ninguém a pé. Então, eu acho que eu criei uma expectativa enorme em cima da coordenação do Bolsonaro. Então, seria ultrapassar os limites do que o eleitor confiou em mim. Eu, antes mesmo de eleger o Bolsonaro, que foi o grande puxador de votos nessa eleição, de me dedicar para mudar o país, que são muitas pessoas que querem essa mudança, eu começar a falar de projetos futuros. Claro, todos nós temos pretensões. Claro que a gente sempre vê aonde a gente pode ser mais útil, tendo caneta de prefeito, de governador, de senador. Talvez, mas nesse momento foi recuar para poder ajudar o Bolsonaro a ser presidente, para a repercussão ir para dentro da casa das pessoas que estão nos assistindo e depois de decidir, no momento adequado, se você sentir nas ruas que você tem condição de disputar uma eleição, é a vontade de qualquer um. Bom, tá certo, a gente está chegando aqui no fim já do nosso horário estipulado para essa entrevista com o deputado Fernando Francischini. Agradeço o convite, agradeço ter vindo aqui, deputado. Imagino que tua agenda agora, por coincidência, por algum motivo que a gente não sabe dizer qual, as pessoas ligam muito para a redação querendo saber se é do gabinete do senhor, ou acho que tem algum telefone em algum canto da Gazeta do Povo que parece que é o telefone do senhor. Então hoje a gente recebeu muita ligação nesses últimos dias. Se a gente recebeu esse tanto de engano, imagino como que não está o teu celular. No meio dessa, você conseguiu fazer a agenda para vir até aqui. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos aqui. A gente só tem que agradecer também, Euclides, você e o João, sempre pelo espírito democrático, não importa se falando bem ou se criticando, quando o próprio jornalismo que faz essa função democrática, é importante fazer isso até para corrigir rumos e para mostrar muitas vezes para a sociedade o que acontece com o seu representante. Mas a Gazeta do Povo tem esse posicionamento várias vezes, né, Euclides, com o próprio Rogério Galindo, que tem uma posição ideológica diferente. Nós fazemos debates em alto nível, mostrando que para o bem do país nós temos que ter um lado que pense de uma forma, outro do outro, porque a população tem que olhar e escolher modelos do que ela quer para a sua família de resultado. E eu acho que a Gazeta, fazendo essas entrevistas com debates importantes, ela traz a cidadania para dentro da casa das pessoas. Então, são só agradecimentos e nos colocar à disposição. Vou ver qual é esse telefone que está tocando aqui direto, para a gente ver se a gente faz uma adaptação, um convênio com a Gazeta do Povo para deixar alguém atendendo aqui. Mas a partir de agora nós vamos viajar ao estado do Paraná, vou fazer uma última reunião nacional com o Bolsonaro nessa semana, mas nós vamos fazer grandes eventos oficiais do Bolsonaro em todas as grandes cidades do Paraná e eu vou estar presente em todos. Ontem, com os deputados, ficou decidido que nós vamos soltar na segunda-feira uma grande agenda de carreatas, de comícios, de caminhadas em apoio ao Bolsonaro nesse segundo turno pelo estado do Paraná todo. Tá certo, obrigado. Então, deputado, obrigado, Euclides, pela presença. Queria convidá-los a assistir amanhã. A gente vai ter aqui no estúdio os dois novos senadores eleitos pelo Paraná, o senador Oriovisto Guimarães e o senador Flávio Arnes, estarão aqui às 2h30, também para uma conversa parecida com essa, mostrar quais são os rumos que pretendem imprimir a esses novos mandatos. Contamos com a audiência de vocês e até amanhã.